Olá, eu sou César Martins, tenho 43 anos, casado e pai de 3 filhos. Bem, eu comecei a minha vida profissional como técnico em informática, mas lá no comecinho surgiu uma oportunidade de empreender. Apareceu um programa do governo federal, o Jovem Empreendedor, em que o governo iria financiar a abertura de pequenos negócios. Então eu me cadastrei. Passados alguns anos de burocracia, eu consegui um empréstimo, fiz um plano de negócio, consegui um empréstimo junto ao governo federal e ao Banco do Brasil e abri o meu primeiro negócio. Na ocasião, era uma lan house e videolocadora. Porém, o que a gente não sabia ainda, mas eram negócios que na época eram bem promissores, pelo menos pareciam, mas com a mudança das tecnologias, eles chegaram ao seu fim. Então, saindo ali daquele meu começo de carreira como empresário, eu fui cair no mercado de trabalho, como se diz, né? Fui trabalhar para uma empresa de telecomunicações, eu fui ser técnico de suporte informática. Era uma ótima empresa de se trabalhar, a Secreonet. Porém, eu me vi inquieto porque dava pouco retorno financeiro, entendeu? Por sinal, também até tinha pouco trabalho. A gente passava bastante tempo no escritório, sem ter demanda, ou seja, era bem light, era bom de se trabalhar. Mas, consequentemente, também não dava um retorno financeiro que eu esperava para mim. Tenho colegas que estão lá até hoje, mas não era para mim. Nesse período, um dos colegas entrou numa grande empresa que estava surgindo a nível de Brasil, que veio aqui para Fortaleza, que era a GVT. Eu fiz contato com ele, vi que a proposta de lá era mais parecida com o que eu procurava e fui para a GVT. Lá na GVT eu comecei a trabalhar bastante, trabalhar mais, mas para mim isso não é problema, desde que eu tenha um retorno no trabalho. E lá era assim, tinha bastante trabalho, plantões de fim de semana, hora extra noturna, mas vinha lá também um bom valor de hora extra, né, digamos. Porém, esse mercado de telecomunicações, ele é muito rotativo. É muito comum, principalmente o pessoal da parte técnica, sair de uma empresa e ir para outra, voltar para a empresa que estava. E nessa dança eu acabei saindo da GVT. E fui trabalhar para outras empresas do ramo também. Trabalhei para a NET, para Claro, já tive experiência com Sky, por exemplo. Indo e voltando, são empresas às vezes terceirizadas que abrem, fecham e o pessoal vai para outra empresa e por aí vai. E nesse meio tempo eu estava sempre na minha inquietude ainda, entendeu? Não era bem aquilo que eu queria. O retorno financeiro estava melhor do que normalmente se encontra, digamos, no mercado de trabalho, mas não tinha perspectiva de crescimento, não tinha muito para onde ir, eu não me via chegando a uma certa idade trabalhando com aquilo, não me via. E também sempre estava na minha cabeça a questão de empreender, né? Que foi como eu comecei a minha carreira. Eu não tinha desistido daquilo, só não sabia ainda o que fazer. E o trabalho com telecomunicações não me dava tempo para planejar muito, para estudar, para implementar nada. Enfim, passei esses anos trabalhando com isso até que veio a pandemia, né? E na pandemia, como muita gente, eu rodei, né? Como se diz popularmente. Mas até que fiquei meio grato por aquilo, porque eu realmente já estava querendo outra coisa para mim, uma coisa que me desse outras perspectivas de retorno financeiro e de crescimento profissional. Nesse período, eu decidi trabalhar como motorista de aplicativo. Por quê? Porque é um trabalho que é parecido com o que eu quero. Se eu vou para a rua e trabalho, ela me dá um retorno financeiro assim, satisfatório. Mas tem os seus percalços, né? Uma coisa que eu via como vantagem em trabalhar como motorista de aplicativo era ter tempo para estudar, para planejar e quando fosse possível sair para fazer outra coisa. E foi assim que eu fiz. Fiquei trabalhando como motorista de aplicativo até que o meu enteado, que ainda é estudante, é menor de idade, conheceu o mercado de energia solar. Ele também tem uma cabeça bem empreendedora, digamos assim. Ele conheceu o mercado de energia solar, falou comigo porque sabia que eu já tinha trabalhado com parte de instalações por causa das telecomunicações. E a ideia era que ele fosse vender sistemas e eu instalar. Abrimos um CNPJ aí, no nome da minha enteada também, e fomos procurar vender sistemas de energia solar.
Falamos com vários amigos e conhecidos e conseguimos aí também, impulsionados pela mudança da lei 14.300, na virada do ano 2022 para 2023, conseguimos efetuar algumas vendas. E foi nesse momento que a gente viu, a coisa dá certo, a coisa funciona mesmo. Mas no começo do ano, aparentemente, pelo que eu vi, não foi só com a gente, houve um baque, né, no nosso mercado aí. Talvez também resultado da mudança da lei, houve um baque. E a gente voltou a ficar sem vender, né? Foi aí que eu vi que a gente também precisava desenvolver o nosso lado de vendas, porque o que a gente tinha feito em vendas por enquanto era só dizer para algumas pessoas que a gente fazia isso e vendemos, mas a gente não sabia como estruturar a nossa metodologia de vendas. Então eu fui para a internet de novo, estudar vendas. Estudei muito vendas, compramos cursos de vendas, aí procurei cursos voltados para energia solar, inclusive conheci aí o Pedro, né, do Instituto Solar. Não tive a oportunidade de adquirir um produto dele de venda, mas os podcasts ali me alimentam muito, muito ainda hoje, diariamente, assim. Então, eu tô sacando muito de venda de energia solar. Mas aqui no nosso acordo aqui com o meu enteado, eu também sentia falta de outra coisa. Apoio, entendeu? Apoio de pessoas, apoio de alguém que me ajudasse a fazer um marketing, alguém que ligasse para um cliente depois da venda. Enfim, é um apoio que não me deixasse fazendo tudo, porque dá para começar fazendo tudo, mas não dá para crescer muito fazendo tudo. Com essas dificuldades, eu falei aqui com os meus sócios, que é minha esposa e meu enteado, disse, gente, vamos vender para alguma empresa que tenha sua estrutura, seu produto que esteja rodando, e vamos vender, vamos ser vendedores, porque a venda é o motor, entendeu? Se o motor funcionar, o resto, e tiver o resto, o carro anda. Como a gente não tem o resto, vamos ser o motor. Agora, ultimamente eu fiz o cadastro para uma integradora e estou começando a vender para eles. Essa integradora ela não compra da SoEnergy, ela é um concorrente da SoEnergy porque eles são distribuidoras e integradoras. É uma empresa do sul do Brasil e essa semana é a minha primeira semana de experiência. Ainda não fechei nenhuma venda com eles, mas já estou aí correndo atrás e já tenho algumas possíveis vendas em vista. Mas esses dias, nessas últimas semanas, eu vi aí os anúncios, né, do Vencessor, essa oportunidade de trabalhar com a SoEnergy. E isso sempre chama muito a minha atenção. Não é a primeira vez que eu vejo que está havendo processo seletivo. Na outra vez eu me interessei também, mas acabei deixando para lá para tentar dar continuidade aqui à nossa ideia. Só que dessa vez, como a gente já está com a cabeça de trabalhar com vendas, eu decidi cair de cabeça nessa oportunidade. Por quê? Porque a SoEnergy é exatamente aquilo que eu digo que procuro, entendeu? É um time. Eu quero ser um motor que vende, mas para isso eu preciso de pessoas que me deem um produto bom, que me deem um marketing, que me deem uma estrutura, que me deem conhecimento. Ou seja, me coloquem na frente do gol que eu vou lá e chuto e faço. Eu estou preparado, eu estou me identificando muito com vendas, eu quero ser vendedor. E a SoEnergy, como o próprio slogan aí, o tema, não sei, da campanha diz, ela diz, eu sou porque nós somos. Então é exatamente isso que eu estou falando. Eu consigo ser, eu acredito que eu consigo ser se nós formos. Se eu tiver um aparato de pessoas que somem comigo, eu consigo fazer o que tiver que fazer. E principalmente porque a gente está falando de uma experiência que, como eu falei lá atrás, quando eu fiz as minhas primeiras vendas, que a gente sabe que funciona, um mercado que funciona. Então me deem condições para fazer o que eu faço. Eu quero vender, eu quero ser vendedor. E eu estou vendo na SoEnergy uma oportunidade de ser exatamente aquilo que eu quero. Um motor que, com seu aparato, vai conseguir vender para dar a mim mesmo e a quem estiver comigo aquele retorno que a gente espera. É o resumo da ideia que eu sempre tive na minha cabeça. E é por isso que eu estou aqui. Muito obrigado pela atenção.